como é que se identifica, né? E aí como é que o processo é feito, por enquanto, em papel. Nós já temos uma versão digital para ser implantada no futuro, para agilizar o processo ainda mais. Por enquanto ela é no papel, em várias vias, onde essas vias são encaminhadas para cada um desses agentes, desses atores, para que a gente consiga atuar em rede. Porque hoje, quando o negócio chega no Ministério Público, a criança já perdeu o ano. Raul, educador, sabe bem disso. Já superou-se os 25% de limite de estouro de faltas. Então nós queremos fazer com que isso volte aos bons tempos. Carlos Augusto Martins, do Boqueirão, diz assim: Raul, na Folha de São Paulo da semana passada, no artigo do José Neumann e Pinto, estava escrito que o índice de analfabetismo de 2001 para 2002 aumentou 15%. Com tantos programas, como pôde crescer tanto esse índice? De 2001 para 2002? Olha, eu não acredito. Precisa de verificar quais foram os dados abordados. Nós temos que pegar o IBGE, né? Agora, o que há é uma descontinuidade dos programas de alfabetização. A sociedade civil organizada hoje está tomando a frente desse processo de alfabetização, né? As universidades estão trabalhando nessa mesma direção. Agora, o Estado e o município precisam trabalhar como parceiros para que possam criar classes de educação supletiva para que esse estudante tenha continuidade. Muitas vezes ele não tem estímulo, né? Até por falta de vagas e de oportunidades no horário adequado para erradicar o analfabetismo e ter uma continuidade de estudos. Tem um telespectador aqui do Jardim Castelo que diz que o Raul ficou 8 anos no governo, que o programa Bolsa Escola é bom, mas que é assistencialista, e pergunta por que nesse período não foram promovidas campanhas para controle de natalidade, porque as famílias têm muitas crianças ainda. Depois do intervalo ele responde. Unisantos, a universidade da cidade. A dupla revelação do momento está com seu novo CD. Ricardo e Rafael. Solidão não era casa minha, mas plantou raiz. Brotou na minha carne, feito cicatriz. Cravou as suas garras no meu coração. Ricardo e Rafael, volume 2, já à venda nas lojas Prodisc e Top Disco. Garanta o seu. Lançamento Transcontinental Music. Praticamente tudo que é provisório vira permanente. É um programa que ele deflagra um processo e pode mudar comportamentos. A situação no clube lá está mais preta que a asa da graúna. Eu acho uma grande corruptela do sistema implantado. Mas tem que ir a julgamento e tem que ir preso. As chamadas de liderança política parece que foram vencidas. Ser reinaugurada hoje às 6 da tarde. A previsão é de que seja... Nós somos atropelados pelos fatos, não é? Aconteceu um crime bárbaro. Bom dia, Baixada. De segunda a sexta, às 7h10 da manhã. Nos 4 cantos do país, a Telecena está realizando os sonhos de milhares de brasileiros. Com os prêmios de 19, 18, 17 pontos, em poucos meses foram premiadas mais de 200 mil pessoas. Pois é, mais de 200 mil. Em todos os estados, a Telecena bateu recordes de ganhadores. Viu? Tem muita gente ganhando no Brasil inteiro. E agora é a sua vez com a Telecena de Páscoa. Compre a sua! A Força Aérea Brasileira abre as portas para você. Aprenda uma profissão dinâmica e atual. Concurso para sargento especialista. Inscrições abertas para ambos os sexos de 24 de março a 4 de abril. Ligue para 0 operadora 12 523 1270 ou acesse www.fale.mil.br. 1h mais 37 minutos, 23 minutos para as 2 da tarde, ao vivo. Último bloco começando agora, do Notícias em Debate, questões sociais aqui sendo discutidas. Os convidados são os diretor executivo da Associação Comunidade de Mãos Dadas, Eduardo Viana Júnior. A Associação Comunidade de Mãos Dadas é uma ONG, uma instituição, assim, com uma atuação bastante consistente nos últimos anos na Baixada Santista. E o secretário executivo do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que vem para esse governo Geraldo Alckmin com com novas diretrizes que vão ser apresentadas em abril no Congresso de Municípios em Guarujá.
Raul Cristiano, Jean-Claude do Jardim Castelo diz que você ficou 8 anos no governo federal, que o projeto Bolsa Escola é bom, mas que é assistencialista, e pergunta por que o governo não promoveu campanhas para controle da natalidade, porque por falta de iniciativas, ele diz, das autoridades, as famílias carentes têm muitos filhos. Olha, há uma série de programas que foram realizados pelo Ministério da Saúde, né, que fundamentavam a orientação das famílias carentes desse país afora, o Plano da Saúde da Família, o PSF, os agentes comunitários de saúde que tiveram um trabalho importantíssimo, porque são pessoas originadas da própria comunidade carente que atuam e dão assistência na área da saúde, porque esse trabalho não é uma ação do governo, de repente vai fechar a fábrica de crianças, não é isso. Na verdade, há a necessidade de uma orientação para o controle, há a necessidade da orientação para a cidadania, a necessidade de uma orientação para as condições de higiene, as mais elementares. Então, esse trabalho foi desenvolvido pelo governo. Ele precisa ter continuidade, porque, na verdade, você vem desenvolvendo uma série de campanhas institucionais, educativas, para que a comunidade possa assimilar isso e possa praticar isso a partir de um processo educativo. Tudo passa pela educação. Tudo passa pela educação. Na verdade, o Bolsa Escola, o que ele é? Ele não é assistência. Ele dá o peixe na medida que ele contribui com a família, mas ele ensina a pescar na medida que condiciona a criança a frequentar a escola para continuar recebendo o benefício do programa Bolsa Escola. Então é uma troca. Agora, é uma política compensatória. Não é com a Bolsa Escola que nós vamos resolver todo o problema social do país. Mas esse recurso que chega às famílias carentes, aquelas famílias que recebem até 50% do salário mínimo per capita, não é? Esses 15, 30 ou 45 reais, que é o limite das famílias receberem, isso significa bastante. Há rincões desse país, eu pude conhecer, eu fui a todos os estados nesses 8 anos, eu pude conhecer qual foi a influência do programa Bolsa Escola em áreas pobres do nosso país, e aqui da nossa região, da Baixada, do Litoral, do Vale do Ribeira, onde o dinheiro da Bolsa Escola que chega às famílias carentes, hoje ele é investido em alimento. Então não é dando só a comida lá, o dinheiro do Bolsa Escola é utilizado para comprar alimentos. E quando sobra, embora seja pouco, não é? É utilizado para comprar algum material escolar, que o Estado e os municípios têm ajudado bastante nesse sentido. Eduardo, o Romero Santiago do Jardim Nosso Lar, São Vicente, né? Ele diz que tem saudades da época em que os comissariados de menores passavam pelas ruas com viaturas tirando os menores de lá. Olha, eu gostaria de fazer uma observação. Nós tínhamos a época do Código de Menores em que nós olhávamos a criança como uma coisa menor. Hoje o termo menor, inclusive, no nosso linguajar, nós temos que procurar substituir por criança e adolescente. Porque nós na CMD defendemos a criança porque levamos a sério aquilo que o Freud, aqui nesse programa eu já falei, que o Freud escreveu. A criança é o pai do homem. A sociedade que nós temos hoje no Brasil é resultado de boas ou más políticas que tivemos com a nossa criança, com a nossa juventude. E isso precisa ser revertido. Hoje o Conselho Tutelar, ele tem a função de estar na base das questões, dos problemas que envolvem a criança e o adolescente. Os comissários antigos, de fato, tinham uma contribuição. E hoje não fica mais restrito só a família, né? O vizinho, sim, o tio, vai lá no Conselho Tutelar e denuncia o que está acontecendo, né? E a grande contribuição do ECA, Paulo, essa sua colocação é super pertinente, em detrimento ao Código de Menores, é que nós criamos uma nova responsabilidade. Quem é responsável pela criança e adolescente? A família, em primeiro lugar, a sociedade em geral, e o Estado. Isso está no ECA nessa sequência. Então nós queremos terceirizar o problema. A criança está ali na rua, peraí, chama o fulano e o ciclano, vem aqui catar a criança e levar para algum lugar. Isso não resolve, gente.
Nós temos que ter políticas que, de fato, façam com que as crianças tenham a família, a escola, direito à alimentação, direito a se vestir, morar bem. Nós temos que construir isso. É com FICAI, é com família legal, é com Bolsa Escola, esse, aquele, enfim. Nós temos que dar a nossa contribuição. Não é simplesmente olhar para a rua, cadê a viatura que não vem mais? Isso é lavar as mãos para um problema que o ECA estabeleceu muito claramente. Isso é problema nosso também, não só do Estado. A Rose da Ponta da Praia pergunta, Eduardo, como é que a Associação Comunidade de Mãos Dadas faz a captação de sócios? Então, nós estamos abertos continuamente para sócios, tanto pessoas físicas, pessoas, cidadãos comuns, como empresas. As pessoas nos procuram, preenchem uma ficha de inscrição, se candidatando, e nós avaliamos e acolhemos esse associado no nosso grupo. Lá na Rua Sampaio Moreira 40, nosso telefone é 3271-8464. 3271-8464 para informações, para entrar como sócio. Contribui com quanto quiser? Com quanto quiser. Nós temos as categorias de afiliados, pessoas mais simples que têm um rendimento menor, mas que querem contribuir. E quem não quiser contribuir com recursos financeiros, não pode, e quiser disponibilizar a sua competência, a sua habilidade a favor da criança, nós encaminhamos para alguns projetos que tenham potencial para aproveitar aquela pessoa. Bom, o Raul Cristiano hoje não veio no programa com nenhum adversário político, mas mesmo assim ele provoca polêmica, viu? Os telespectadores aqui, olha, o Moisés Fernandes manda um e-mail dizendo, o senhor Raul Cristiano falou em atores ao comentar o programa Bolsa Esmola, quer dizer, Bolsa Escola. Na verdade, é o que parece, o PSDB e o PT brigam agora por futuros cargos no executivo da próxima eleição e nós, do lado de cá, ficamos na plateia assistindo a essa guerra suja. Quem perde com isso é o Brasil, é a história do quanto pior melhor. O que nós precisamos é de pessoas verdadeiramente interessadas em melhorar o país e não em ficar com briguinhas ridículas entre o PT e PSDB e PFL. Olha, essa questão ele tem toda a razão. Eu acho que nós não devemos baixar o nível do debate, né? Ou então incluir as questões sociais que são importantes a muitas comunidades carentes, dependentes dos programas sociais, que elas fiquem reduzidas ao mero debate político eleitoral. O senhor tem toda a razão, toda a razão. O que está em discussão agora não é se o PT é melhor ou se o PSDB é melhor. O que está em discussão agora, e que é importante, é que nós estamos numa agenda positiva a respeito dos programas sociais que este governo está desenvolvendo. O que eu defendo é que os programas existentes, aqueles que apresentaram resultados positivos, continuem. Então não está aqui nenhuma colocação no sentido de desmoronar as ações do programa Fome Zero ou das iniciativas do governo Lula. Muito pelo contrário, eu torço muito para que o governo Lula dê certo, porque o governo Lula dando certo, vai dar certo o Brasil. A nossa região não vai ficar sendo uma região de terceira ou quarta classe, não. A nossa região será uma região de primeira classe, com todo o seu potencial. Então, nesse momento, vamos deixar de lado as cores partidárias, vamos trabalhar em defesa do PB, que é o Partido da Baixada Santista. É isso que é o mais importante. O senhor tem razão, não vamos minimizar a questão da disputa política, eleitoral do ano que vem nos programas sociais que beneficiam a população. Nós temos que ampliar os programas. Por isso que eu estou defendendo que o Bolsa Escola amplie já o número de famílias a serem beneficiadas. É um programa organizado e que dá certo. Agora, eu gostaria de dar uma mensagem ao Moisés, que está nos assistindo, que é o seguinte: a grande diferença que o terceiro setor traz para a pauta hoje do Brasil e do mundo é que nós temos condições, em função das parcerias de curto, médio e longo prazo, fazermos com que as boas políticas sejam mantidas. Eu dou um exemplo que o próprio Edson Carpentieri comentava no começo do programa. O restaurante popular. Isso começou por uma iniciativa do Betinho, que veio do terceiro setor. Mas hoje você já tem o governo do Garotinho que implantou, o governo do PPB em Santos, do PSDB no estado que implantou uma série de restaurantes, alguns locais do PT. Com isso nós mostramos o seguinte: seja o partido que estiver aqui, se nós tivermos bons projetos e estivermos atuantes, e aí, Moisés, eu sugiro a você, vá para alguma organização do seu entorno, faça com que a democracia aconteça no local em que você está e exija, através de uma ação efetiva, para que as boas políticas continuem acontecendo.
Tem mais polêmica aqui para o Raul. Francisco de Assis Benites, de Peruíbe, manda um e-mail também dizendo: solidariedade e filosofia do atual governo é a principal ideia do socialismo, ou seja, um ao lado do outro, diferentemente do regime capitalista, do qual o senhor Cristiano fazia parte, onde um cidadão procura estar sempre acima do outro. Não, que eu faço parte como militante fundador do PSDB, que é o Partido da Social Democracia Brasileira. O PSDB ele é formado pelo seguinte arco de formação, de substância política e ideológica. São os sociais-democratas, os socialistas democráticos, os democratas cristãos e os liberais progressistas. É nesse contexto ideológico que norteamos a nossa posição. Eu acho que você aí de Peruíbe deve estar pensando que o governo Lula é neoliberal por conta do aumento dos juros, por conta de uma série de ações, inclusive da manutenção da nossa reforma da Previdência, não é? Então, o atual governo, ele é igual ao nosso? Acho que essa questão é para o senhor refletir um pouco e depois, num outro programa, nós podemos debater novamente. O Carlos Augusto Martins, ele fala que em Santos é incluído no imposto de renda o Fundo Social da Baixada, mas não se vê esses recursos sendo aplicados. Ele pergunta por quê. Ele vê, né, diversas crianças pedindo esmolas. A Associação Comunidade Mãos Dadas pode ser beneficiada também no imposto de renda das empresas, não pode, por doação? Hoje, o que nós sugerimos às pessoas é para depositarem os recursos para o Conselho de Direitos da Criança da sua cidade. As empresas que estão no lucro real podem destinar 1%. Nós temos um caso no estado de São Paulo hoje, um grande banco que depositou R$906 mil no Conselho Estadual da Criança, para esses projetos que falávamos há pouco, que precisam ser financiados. Então, quer dizer... Pode falar o nome do banco. É a nossa Caixa, Nosso Banco. Eles depositaram, em função de uma apuração de lucro significativa, 1% dos recursos foram para o CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança. Então, a gente indica o caminho do Conselho de Direitos. E lá, o Moisés, o Eduardo, o Raul, o Paulo, lá no Conselho, estaremos definindo aonde os recursos devem ser aplicados, de que forma, construindo políticas públicas. Ou seja, a comunidade, né? A comunidade é que tem que gerenciar esse processo. Bom, você trouxe um livro, né, do mapa da exclusão social no Brasil, trouxe um mapa da Baixada Santista também, explica pra gente. Então, esse Atlas da Exclusão Social no Brasil é uma leitura obrigatória para quem está nessa área. Nós não participamos da confecção, não temos interesse comercial na divulgação, apenas atestamos a qualidade do trabalho. Temos que ler para estudar, porque eles cruzam uma série de índices: alfabetização, índice de pobreza, desigualdade, enfim. São 8 índices cruzados que criaram o índice de exclusão social. É o Atlas da Exclusão Social no Brasil. Então, a exclusão social mapeada no país. E ele é importante, Paulo, pelo seguinte: ele pode nortear as autoridades regionais na elaboração de políticas sociais, né, dos municípios, né, das entidades do terceiro setor aqui da região. Por quê? Porque ele parte de dados estatísticos fundamentais e, de uma certa forma, identifica onde é que você pode focar mais e atuar mais para resolver os problemas sociais da nossa região. Bom, a exclusão social está mapeada também na Baixada Santista. Nós pegamos o mapa nacional e estadual e trouxemos para a Baixada. Nós temos Santos numa situação um pouco melhor, apesar que isso tem que ser ponderado, porque Santos geograficamente não pode acolher mais população, então essa população menos favorecida migra para cidades vizinhas. Então, Santos hoje está em 4º lugar no Brasil como a cidade com menor grau de exclusão social. Isso é um dado bom para Santos. Porém, nós temos que pensar na Baixada Santista, nas 9 cidades. Se nós fôssemos diluir o índice de Santos, estaríamos todos em amarelo, né? Aqui Santos, depois Bertioga, aqui Guarujá, Cubatão, São Vicente, vamos até Itanhaém, Peruíbe, etc. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: hoje nós temos que olhar tecnicamente para as questões sociais, profissionalmente. Existem índices, existem grandes estudiosos que estão trazendo esses sinais para nós. E como construir Santos? O grande problema de Santos hoje é emprego formal. De outras cidades é desigualdade. Então,
dentro do que o Raul falou, isso tem que construir políticas públicas, fazer parte das nossas decisões. O Atlas da Exclusão Social está norteando, de uma certa maneira, as ações do governo do Estado de São Paulo? Norteia, e nós temos, por exemplo, no lançamento agora do novo formato da Universidade Cidadã, que é um trabalho que dá sequência àquele trabalho da Universidade Solidária no Estado de São Paulo, nós vamos focar os 51 municípios que estão nesse estágio de maior necessidade social e maior carência social. Então, as universidades de todo o Estado, as faculdades isoladas, os centros universitários do Estado, vão trabalhar nesse esforço solidário, não é? No sentido de minimizar as dificuldades e criar condições para que a comunidade possa pescar o seu próprio peixe. Bom, nós recebemos um e-mail agora do advogado Cláudio Lopes Tosta, que manda um grande abraço para o Raul Cristiano e pergunta para o Eduardo que ele fala que a participação efetiva da comunidade nas questões sociais é imprescindível e pergunta como é que surgiu a rede sementeira, se essa ideia pode ser aproveitada em outros setores da sociedade, conclamando, chamando o cidadão para a participação social, como você acabou de fazer agora, né? Então, a rede sementeira, ela nasceu, as próprias organizações sentiram a necessidade de se encontrar mais. Nós nos juntamos ao Instituto CIA, é uma outra ONG importante no Brasil, e patrocinamos uma capacitação que já dura aí 3 anos e meio, de profissionais atuantes nessa área de construção de rede, para irem às organizações e mostrarem como elas podem se profissionalizar, que caminho seguir. E aí eu dou um exemplo, que as pessoas precisam de exemplo para sentir como o impacto é importante. Nós tivemos uma grande apreensão aqui no Porto, e a Receita Federal, a alfândega, precisava encaminhar isso, e nenhuma organização da rede sozinha conseguiria absorver tamanho lote de apreensão. Carne in natura, tênis e meia. O que a Rede Sementeira fez? 5 organizações mais organizadas da rede agiram para que a burocracia fosse adequadamente atendida, porque no terceiro setor nós não podemos combater a corrupção e agir mal nas nossas ações. Essas 5 organizações acolheram essa doação da Receita Federal e encaminharam tecnicamente, coisa que isoladamente jamais conseguiríamos fazer. Nós estimamos esse lote de apreensão em coisa de R$250 mil. Um lote, para dar um exemplo do que uma rede é capaz de fazer dentro de uma cidade, de uma região. O João Tavares de Praia Grande pergunta que colaboração o Fundo Social pode dar para festas das 2.000 crianças da Vila Mirim, em Praia Grande. Olha, precisamos ver se o Fundo Social de Solidariedade no município já está envolvido nesse processo. O Fundo Social do Estado, ele não tem dinheiro, ele não tem um orçamento, né? Os recursos que ele capta do próprio governo é para execução de programas de geração de renda. Entretanto, a exemplo que foi desenvolvido em Santos, aqui, o Baile da Cidade, né, que arrecadou fundos para o Fundo Social de Solidariedade, para as ações do Fundo Social, a exemplo do que foi realizado em Guarujá, com um grande leilão lá, que resultou na aquisição de mais padarias artesanais, o Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande poderá ajudar nessa festa das crianças da Vila Mirim. E o Roberto Ferreira, da Vila Mela, em São Vicente, quer saber o que você achou da escolha do Cristóvão Buarque para o Ministério da Educação. Olha, o Cristóvão Buarque é um educador, uma pessoa comprometida com a educação. Ele foi uma figura que deu projeção nacional e internacional para o programa Bolsa Escola. Ele foi reitor da UNB, que é a Universidade de Brasília, uma das mais conceituadas. Todo o seu trabalho foi coroado com a eleição dele para o Senado, pelo Partido dos Trabalhadores lá em Brasília, se afastou do mandato para cuidar do Ministério da Educação. Eu tenho muita confiança que ele vai fazer um grande trabalho, continuando as políticas, inovando com o jeito dele de deixar uma marca petista no governo. E Valdomiro Trento, do José Menino, pergunta: Eduardo, você comentou sobre a atuação do Juizado de Menores. O que a Associação Comunidade de Mãos Dadas pode fazer para evitar a venda absurda e descontrolada de bebidas alcoólicas e tabaco 24 horas por dia em todo o país? Olha, hoje existe uma atuação do Conselho Tutelar na fiscalização. Se isso não estiver acontecendo na sua região, procure o Conselho Tutelar mais próximo. Se você tiver uma denúncia... José Menino, Santos. Nós temos ali no Gonzaga, na Rua Bahia, um Conselho Tutelar. Vá até lá. Se você tiver uma situação clara, como denunciar que há venda para crianças e adolescentes, não mais menores,
não é mais juizado de menores, é vara da infância. Nós precisamos criar esse salto para que no nosso linguajar a gente mude também essa forma de encarar. A criança não é mais uma questão menor para nós. A criança é muito importante. E da nossa sociedade, para construir uma nova sociedade, ou a gente investe realmente nessa meninada, ou nós vamos continuar vendo o crime organizado cada vez mais poderoso e tomando conta das coisas. Márcio Santos, do Gonzaguinha, São Vicente. Fala, Raul, que tem que se manter o programa Bolsa Escola com a utilização de cartões magnéticos, ao invés do PT querer adotar sistema de cestas básicas, pois assim algum empresário vai acabar lucrando e tirando proveito em cima disso. O Márcio tem toda a razão. Eu acho que o programa Bolsa Escola precisa ser ampliado, né? O programa, ele paga os benefícios através de um cartão, não há possibilidade de esse dinheiro ser desviado. Ele sai dos cofres do erário público federal da União e vai direto na conta da família beneficiada através de uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal. Agora, tem pesquisas que mostram como é que foi utilizado pelas mães, que são as mães que recebem o dinheiro do Bolsa Escola, esse dinheiro? Olha, as pesquisas apontam que foi, de uma forma assim, majoritária, utilizado na compra de gêneros alimentícios, não é? Tanto é que em regiões onde havia fome e havia uma exclusão social muito significativa, essas famílias passaram a comer e os dados, de uma certa forma, beneficiaram bastante o comércio local. Há regiões, eu estive no interior do Piauí, estive também no Acre, né, nesses dois estados, eu verifiquei na porta de supermercados e, na verdade, vendinhas, aqueles empórios menores, não é? Faixas dizendo o seguinte, que as mães do Bolsa Escola tinham crédito lá, elas poderiam comprar e condicionando o pagamento quando fosse receber o benefício da Bolsa Escola. Então isso incrementou o comércio local, isso gera renda e gera a população alimentada e cidadã, porque o Bolsa Escola, ele condiciona a necessidade da criança frequentar a escola e nós temos que ampliar esse programa, que é um programa que deu certo e continuará beneficiando milhares de crianças brasileiras. Agora, Eduardo, o terceiro setor sonha com um país em que o Bolsa Escola seja desnecessário, né? Se nós chegarmos num bom nível que desejamos, sonhamos com isso, de distribuição de renda, de justiça social, e eu vejo que... A gente caminha para isso? Que muita gente pergunta, a gente está andando para trás ou para frente nessa questão? Paulo, hoje nós temos fatores que complicam essa caminhada, mas nós temos que trilhar o caminho e ir enfrentando os problemas quando eles aparecerem. Quanto mais gente, quanto mais o nosso povo se envolver, mais rápido e melhor serão as soluções. Eduardo Viana, muito obrigado pela participação no Notícias em Debate. Boa sorte aí na continuidade das atividades, principalmente da Associação Comunidade de Mãos Dadas. Raul Cristiano, muito obrigado pela participação. Paulo, muito obrigado, Eduardo, um prazer. Telespectador, espero ter esclarecido alguns pontos aí polêmicos até. Boa sorte no Fundo Social. Muito obrigado a toda a equipe técnica, a toda a equipe de jornalismo. Obrigado a você, telespectador da Baixada, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.